Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e render graças ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento precioso, Pai. Estamos juntos, congregados, adorando ao Senhor, ministrando ao Senhor, desfrutando dessa posição maravilhosa que nos encontramos, assentados com Cristo nas regiões celestiais, abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Obrigado, Pai, por sua bondade, fidelidade, pelo seu amor por nós. Aleluia. Nos alegramos no seu amor. Oh, aleluia. Nos alegramos no fato de sermos comprados por preço tão alto e pela graça sermos salvos. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos. É maravilhoso saber, Pai, que o Senhor nos ama. Aleluia. Que o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. Fomos achados, encontrados pelo Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você está feliz? Está feliz porque está congregado? Aleluia. Dá um sorriso de crente para essa pessoa linda que está do seu lado. Essa pessoa próspera que está do seu lado. Cheia da vida de Deus, cheia de provisão. Aleluia. Nós somos amplamente supridos pelo Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Tem uma caneta aqui, não é minha. Vou botar aqui embaixo. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo hoje que eu tenho meditado e tenho ensinado. Comecei a ensinar no Rema de Seropédica na sexta-feira e tenho meditado muito sobre esse assunto. Nós temos que desfrutar mais e mais da vida de Deus que está em nós. Amém? Você sabe que você tem a vida de Deus? Zoe, a própria vida de Deus, a natureza de Deus. Deus habita em você, você tem a vida de Deus dentro de você. Diga, eu tenho a vida de Deus. Você tem a vida de Deus. Amém. Jesus, ele nos ensinou e disse que Deus é um Deus de vivos. Deus é um Deus de vivos. Por isso ele é o nosso Deus. Porque nós estamos vivos, temos a vida de Deus, a própria vida de Deus dentro de nós. Tem um livro do irmão Reagan chamado Zoe, a própria vida de Deus. Esse foi o primeiro livro do irmão Reagan que eu tive a oportunidade de ler. Eu não conhecia, não tinha a menor ideia do que o irmão Reagan ensinava. Na verdade, eu já tinha ouvido alguém falar do irmão Reagan, aguçou o meu desejo de conhecer a literatura dele. E um irmão me presenteou com esse livro. Eu, quando li esse livro, Zoe, a própria vida de Deus, eu fiquei profundamente impactado. E muitas das coisas que o Espírito Santo já vinha trabalhando no meu coração com relação à palavra, mas que eu achava que estava ficando doido, porque todos pregavam diferente daquilo que eu estava começando a enxergar na palavra. E sabe, eu entendo, não que eu conhecesse mais do que alguém, mas eu entendo que o Espírito Santo já estava me guiando à verdade, e eu estava com o coração aberto para isso. Quando eu li esse livro, eu fiquei muito impactado, saber que temos a vida de Deus dentro de nós, descobrir que vida eterna não quer dizer quantidade de dias, mas sim qualidade de vida, mudou a minha vida. Amém. A gente começa a enxergar a bondade de Deus, saber que Deus habita em nós e saber que a vida que temos agora já é essa vida eterna. Você não será salvo um dia, você não vai ganhar a salvação um dia. Se você se esforçar muito, você já é salvo. Você já tem a vida de Deus. Vida eterna começa no dia em que você recebe a Jesus Cristo, no dia em que você decide se entregar a Ele. Ali começa a vida eterna. Não, um dia nós não vamos chegar nos céus. O céu já está em nós. O céu habita em nós.
A Bíblia diz que importa que todas as coisas se convirjam a Ele. Em Cristo Jesus, céus e terras se juntaram. E sabe, nós temos o reino de Deus por dentro. A vida de Deus está em nós. Diga, eu tenho a vida de Deus. Tem uma passagem muito conhecida que eu quero ler com vocês. Está em Efésios, no capítulo 2. Eu sei que você conhece. Eu só quero lembrar você de algumas coisas. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Eu vou ler algumas versões aqui também, para a gente conhecer mais e ver mais alguns detalhes dessas verdades que têm mudado a nossa vida. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, quem achou, diga, minhas contas estão pagas. Aleluia! Quem não achou pode dizer também. Chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. É fé? Amém? A Bíblia diz, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Diga, eu tenho a vida de Deus. Então, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um dia estávamos mortos, hoje estamos vivos. Ele nos deu vida, ele está falando de vida espiritual. Estávamos mortos espiritualmente. Vivíamos, tínhamos as nossas faculdades mentais, pelo menos a maioria de nós, saudáveis. Nós vivíamos uma vida normal, mas espiritualmente estávamos mortos. Essa era a nossa realidade. Estávamos mortos espiritualmente. É a realidade de todo aquele que não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que não nasceu de novo. Nós, outrora, estávamos assim. Hoje temos a vida de Deus. Então, enquanto estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Diga, eu tenho vida. Você está vivo, você não está morto, você tem a vida de Deus. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Esse mesmo versículo, na versão amplificada, diz assim: e vocês, transformados em vivos, você foi transformado em vivo, amém? E vocês, transformados em vivos, quando vocês estavam mortos, destruídos por seus desvios e pecados. Então, antes nós estávamos mortos e destruídos pelos nossos desvios e pecados, mas nesse momento, Ele nos deu vida. Aleluia! Amém! Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, diga agora, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então diga, eu não sou filho da desobediência. Então esse mesmo espírito maligno, que é o Deus desse século, ele está operando agora mesmo nos filhos da desobediência. Mas nós não somos mais filhos da desobediência. Então, o príncipe da potestade do ar, Satanás, não tem mais nenhum domínio sobre nós. Nós não vivemos mais debaixo da influência de Satanás. Nós não fazemos mais parte do império das trevas. Nós fomos arrancados violentamente do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Nós não temos mais a influência do diabo da nossa vida, o diabo não tem mais nenhum lugar na nossa vida, e a Bíblia diz, inclusive, que o diabo só tem um lugar que a gente dá, por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Amém. Isso é bom demais, mas nos traz de volta para aquele lugar de responsabilidade. A gente já não pode mais culpar ao diabo pelos nossos erros, a gente já não pode mais culpar ao diabo pelos desvios, a gente já não pode mais culpar ao diabo pelas falhas. Porque o diabo não tem mais influência sobre a nossa vida. Amém? Antes nós andávamos guiados por Ele, outrora. Faz muito tempo isso. Mas Ele nos deu vida. Quando Ele nos deu vida, Satanás perdeu o direito sobre a nossa vida. Aleluia! Agora pense comigo. Tudo que é ruim vem do diabo. E tudo que é bom vem de Deus. Dos céus só vem boa dádiva e dom perfeito. Então, tudo que é ruim, que chegar na sua vida, não tem o direito legal de permanecer. Amém. Porque você tem a vida de Deus. Aleluia. Então, antes nós andávamos, outrora, segundo o curso desse mundo. Nós estávamos debaixo da influência do mundo, desse espírito que opera no mundo. O príncipe da potestade do ar. Nós andávamos segundo esse curso. O espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Diga, andamos. Nós não andamos mais. Outrora nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Antes de nascermos de novo, nós não tínhamos nenhuma outra opção a não ser errar, porque errávamos por natureza. Era natural para a gente errar, como é natural para os chamados filhos da desobediência ou filhos da ira viverem no erro. Então, antes, quando errávamos por falta de opção. Era por uma questão de natureza. Hoje, temos a vida de Deus. E sabe o que a vida de Deus trouxe para nós? Sabe o que a vida de Deus que temos por dentro trouxe para nós? Liberdade de escolha. Hoje, não precisamos mais errar, porque nós não estamos mais debaixo da influência de Satanás. Nós não andamos mais na carne, nós não andamos mais na força dos pensamentos influenciados por esse espírito mundano. Hoje nós somos completamente livres, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e à medida em que conhecemos a verdade, desfrutamos de mais liberdade. E conhecereis a verdade, e essa verdade conhecida vai produzir mais liberdade. Então, sabe o que temos hoje que não tínhamos antes? Direito de escolha. Liberdade para escolher. Liberdade para decidir viver uma vida correta. Liberdade para decidir viver uma vida certa, uma vida santa, uma vida íntegra. Amém? Mas você não tem que fazer força, pastor. Nós somos da graça. Sim, é por causa da graça de Deus, mas nós ainda temos responsabilidade. A graça não anula a nossa responsabilidade. A graça nos dá a capacidade de sermos responsáveis. Amém? Graça não anula a nossa responsabilidade. Não, agora Jesus fez tudo por nós, Ele faz tudo por nós, a gente não precisa fazer mais nada. Não. Você não precisa mais ficar ansioso. Você não precisa mais ficar preocupado, você não precisa ficar mais inquieto, você não precisa andar em incredulidade, você não precisa desenvolver estresse ou alguma depressão por causa de todos os desafios que a gente enfrenta diariamente. Você não precisa mais fazer isso. Você precisa descansar, entrar no descanso da fé. Mas o descanso da fé não é um lugar de falta de responsabilidade. O descanso da fé é um lugar onde a gente não é afetado pelas pressões. Mas o que cabe a nós fazermos, temos que fazer, porque agora temos a capacidade de Deus. Há uma graça disponível para a gente fazer o que precisa ser feito. Amém? Não é por isso que a Bíblia diz, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe. Antes não tínhamos opção. Antes o mentiroso era mentiroso por natureza. Então, por mais que ele quisesse não mentir, por mais que ele se esforçasse para não mentir, ele acabava mentindo. Hoje, aquele que é mentiroso, ou melhor dizendo, aquele que era mentiroso, que recebeu a vida de Deus, ele pode não mentir, ou melhor, deve não mentir. E se ele mentir, é responsabilidade dele. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, homem, mas se mentiu, não foi porque foi forçado por natureza, porque a nossa natureza hoje, ela está inclinada para o que é certo. Amém? Hoje é natural para nós, filhos de Deus, filhos da obediência, obedecermos o que a palavra diz. É por isso que a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. A gente não faz força para acertar. É natural para a gente acertar. A gente não faz força para andar em santidade. É natural para a gente andar em santidade. A gente não faz força para viver em integridade, honestidade, ter um bom caráter. É natural para a gente. A gente tem uma inclinação. Pecado para o crente é um erro de percurso. O crente pode até, existe uma remota possibilidade do crente na sua vida diária errar. Mas sabe, a nossa vida é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente está melhorando a cada dia e errando menos a cada dia. E sabe, esse crescimento onde a gente vai errando menos a cada dia é natural. É natural para a gente. É natural para o crente melhorar a cada dia. É natural para o crente crescer espiritualmente a cada dia. É natural para o crente viver uma vida correta, melhor a cada dia. É natural. Nós não fazemos força para isso. É a nossa natureza. O que está errado, o que é uma patologia, se a gente pode chamar assim, o que é algo extremamente desalinhado com a nossa realidade hoje em Cristo, é viver uma vida errando ou piorando a cada dia. Não é natural para a gente. Era natural quando estávamos mortos. Agora que temos a vida de Deus, o natural é crescer. Agora que temos a vida de Deus, o natural é melhorar a cada dia. Amém.
Diga amém, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Então a gente está crescendo, a gente está avançando, amém? Aleluia! Deixa eu ler novamente o versículo 3. Diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Antes fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, diga por natureza. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aleluia, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia! A misericórdia do Senhor nos alcançou, o amor do Senhor nos alcançou, a bondade do Senhor nos alcançou. Então nós agora temos a vida de Deus. Vivíamos essa desgraça toda no passado, que o texto diz, mas Ele, por causa do seu grande amor, aleluia. Sabe, só eu e você podemos contar a nossa história. Só eu e você sabemos de onde viemos. Só eu e você podemos dizer como Deus mudou a vida da gente. Amém. Sabe, muitos de nós, eu não vou dizer que todos, mas muitos de nós vivíamos como se os nossos dias estivessem contados. Sabe, eu não sei se não fosse o Senhor, se eu estaria vivo hoje. Muito provavelmente a probabilidade de eu ter morrido era muito grande. Mas Ele me alcançou, por causa do seu grande amor. Ele nos amou primeiro. Nós celebramos o amor dele. O amor de Deus é incomparável, é insuperável. O seu amor por ele nunca vai superar o amor que ele tem por você. Amém. Fomos salvos pela graça, isso precisa ficar claro para a gente. Ele nos alcançou graciosamente. Você não fez nada para que fosse alcançado. Eu me lembro quando eu tive o meu encontro com o Senhor, eu estava bem comovido, chorando muito, bem impactado. Não foi dentro de uma igreja, mas eu me lembro que uma das coisas que subiu à minha mente, me veio à lembrança um monte de amigos que eu tive durante a infância, a adolescência, a juventude, e fiquei lembrando daqueles amigos que tinham uma vida melhor do que a minha, uma família que parecia assim, que tinha, dava a possibilidade para eles crescerem mais, e eu perguntei ao Senhor, por que eu? Por que não? E eu lembro que eu fiz uma lista para o Senhor dos meus amigos, ou colegas, né, que eu considerava amigos, e fulano de tal, e comecei a lembrar, eu lembrei da galera do vôlei, aí eu falava, Deus e o fulano que joga vôlei lá na praça, eu não sabia orar, eu tive um encontro com o Senhor, não foi num ambiente de igreja, ninguém tinha me ensinado a orar, e eu fui sincero, e sabe, oração é isso, é ser sincero com Deus. Não adianta, é porque quando você nasce de novo, você ainda não está preparado para mudar a voz para falar com o Senhor. Eu não tinha sido treinado para mudar a voz. Eu não sabia quais os termos evangélicos que deveriam ser usados para orar. Então eu fui muito sincero com Deus. Eu disse fulano de tal, e o outro, e o ciclano, o irmão de fulano de tal. E eu comecei a fazer uma lista para o Senhor, porque ele não, e porque eu e ele não. Sabe, o que eu ouvi, não foi uma voz audível, mas o conhecimento que subiu ao meu coração, uma percepção que eu tive por dentro, é porque eu te amo, diz o Senhor. É como se eu tivesse ouvido isso explodiu dentro de mim. O lugar onde eu estava, era um lugar, eu estava sozinho dentro daquele lugar, mas tinha barulho do lado de fora. Aquele lugar ficou cheio da presença de Deus. Eu não conseguia ouvir absolutamente nada, um calor tremendo, uma presença tão forte, tão densa. Eu fiquei apavorado, porque era como se eu abrisse meus olhos, eu ia ver Deus ali na minha frente. Deus tomou aquele lugar, a presença de Deus encheu aquele lugar. E eu sabia que era só porque Ele me amava. Não que Ele não amasse os outros, mas eu tinha uma certeza de que Ele me amava. E eu tenho essa mesma certeza hoje. Eu não tinha o conhecimento da palavra. Eu não tinha o conhecimento que o Espírito Santo pode nos dar. Mas eu sabia que eu estava sendo alcançado pelo amor de Deus. Deus nos amou. Amém. E isso precisa ficar muito claro para a gente. Não é o que a gente faz, é o que Ele fez, mas isso não quer dizer que eu não preciso fazer mais nada hoje. Amém. Ainda temos responsabilidade. A graça nos dá a condição, a habilidade de nos responsabilizarmos, de assumirmos a nossa responsabilidade. A vida que a gente precisa viver agora é uma vida correta.
é uma vida de integridade. E é possível viver essa vida de integridade mesmo num mundo que está totalmente mudado, influenciado por esse príncipe da potestade do ar que é relatado aqui nesse texto. Sabe, eu estava falando com o Dantas ali antes de começar o culto. Hoje, o ser certo parece que está fora de moda. Você, quando discorda de alguma coisa, quando você vê alguma coisa que era muito difícil de se nomear, inclusive no passado, hoje isso é tido como normal, e se você faz uma franze à testa porque não concorda com aquilo, você é chamado de preconceituoso, de retrógrado, antiquado, boçal. Essas qualidades todas que as pessoas tentam nos ofender, porque simplesmente a gente não concorda. Amém? Amém. Apesar disso tudo, é possível viver uma vida íntegra. Amém. Oh, aleluia. Agora deixa eu lhe dizer, essa graça está disponível sobre a sua vida, para você viver uma vida íntegra e para você educar os seus filhos num caminho de integridade também. Amém? Porque ninguém é mais bombardeado do que os nossos filhos. Todo tipo de porcaria querem colocar dentro das escolas para interferir na educação dos nossos filhos. Na verdade, há todo um planejamento satânico de tirar os pais dessa posição de responsabilidade de educar os filhos. A responsabilidade de educar os nossos filhos é nossa. E ninguém pode roubar esse nosso direito. Amém? Agora, se você ficar pensando em tudo que está sendo passado, falado, ensinado, de tudo que está sendo propagado, toda a doutrina que está sendo derramada sobre a sociedade através da mídia, de filmes, de séries, parece que a gente está em desvantagem, mas não estamos em desvantagem. Aquele que é maior habita em nós. Temos graça e sabedoria. Amém? Sabe, na verdade, eu vou lhe dizer, o diabo está em desvantagem. Ele pode ter políticos, ele pode ter pessoas que têm a condição de fazer leis para tentar estabelecerem em nações leis que vão fazer com que as pessoas andem o mais distante da palavra, mas eles estão em desvantagem. Aquele que é maior do que aquele que habita no mundo, habita em nós. Amém. Aleluia, nós temos a vida de Deus, fomos salvos pela graça, fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e o versículo 7 diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus. Aleluia, somos feitura de Deus, feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, que foram preparadas de antemão para que andássemos nela. Deixa eu ler esse versículo 10 na versão amplificada. Que coisa tremenda. Diz assim: pois nós somos o trabalho manual de Deus, sua obra de arte, recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo, para que nós possamos fazer as boas obras, as quais Deus predestinou, planejou de antemão, para que nós, tomando caminhos os quais ele preparou antes do tempo, para que nós passássemos a caminhar neles, vivendo a boa vida que ele pré-ordenou e aprontou para nós vivermos. Que coisa tremenda! Deus preparou uma vida maravilhosa antes mesmo de nós nascermos de novo, para que nós hoje andássemos nela. Há um caminho de vida preparado para os vivos. Só os vivos andam nesse caminho de vida. Aleluia! Agora deixa eu lhe dizer o que diz, o que quer dizer ter essa vida de Deus por dentro, ou o que também quer dizer ter essa vida de Deus por dentro. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, abra lá, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Você está comigo? Amém. Aleluia!
Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos 12 e 13, eu vou ler na versão amplificada. Diz assim: ora, nós não recebemos o espírito que pertence ao mundo. Diga, eu não recebi o espírito do mundo. Nós não recebemos o espírito do mundo, então o mundo não tem poder sobre nós. Amém. Nós não recebemos o espírito que pertence ao mundo, mas o Espírito Santo que vem de Deus, dado a nós, para que nós pudéssemos perceber, compreender e apreciar os dons do divino favor e bênção tão gratuitamente e copiosamente derramadas sobre nós por Deus. Aleluia! E nós estamos proclamando essas verdades em palavras não dadas por sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito Santo, combinando e interpretando as verdades espirituais com uma linguagem espiritual para aqueles que possuem o Espírito Santo. Aleluia! Sabe, nós temos a vida de Deus, recebemos o Espírito Santo para que a gente possa compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente e mais, na versão amplificada diz copiosamente, em abundância. O que você recebeu de Deus, você recebeu muito. Aleluia! Sabe, quando nós falamos e citamos Isaías capítulo 53, quando confessamos que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus e que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, nós não estamos falando apenas de ser curado quando estiver enfrentando uma enfermidade, é porque temos muito em abundância para desfrutarmos e liberarmos sobre os outros. Como Scott Webb disse certa vez lá em Taubaté, somos muito curados para sermos doentes. Amém. Sabe o que temos recebido de Deus? Temos recebido em abundância. O que temos recebido de Deus, temos recebido muito. Porque Deus é grande. Sabe, a gente não está recebendo em conta-gota um pouquinho. Toma um pouquinho de cura para você ficar bem. Um comprimidozinho de cura para você ficar bem esse dia. Não. Você não está recebendo um pouquinho de prosperidade. Você está sendo amplamente suprido pelo Senhor. Sabe, Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. Não é ser suprido de vez em quando, não é ter um pouquinho de vez em quando, é não ter espaço para falta na nossa vida. Amém. Aleluia. O que recebemos, recebemos muito, porque temos a vida de Deus por dentro. Aleluia. Você está empolgado com isso? Glória a Deus. O versículo 16 diz assim, eu vou ler na versão amplificada. Pois quem conheceu ou entendeu a mente, os conselhos e os propósitos do Senhor para assim guiá-lo, instruí-lo e lhe dar conhecimento. Mas nós temos a mente de Cristo, o Messias, e compreendemos os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. Sabe, essa percepção, esse conhecimento, essa compreensão que temos por dentro, e no versículo 13 nós vimos isso, nós a temos porque somos espirituais, porque nascemos de novo. Somente com a vida de Deus, somente os vivos podem compreender as coisas do Espírito. Agora, não é uma compreensão intelectual. A Bíblia fala, por exemplo, de uma paz que excede todo o entendimento. Você não consegue compreender essa paz que Jesus nos deu, que não nos deu como o mundo dá, a não ser pelo Espírito. Amém. Só os vivos compreendem. Porque pessoas debocham de crentes que estão enfrentando problema. Eu ouvi certa vez alguém dizendo que crente era igual hiena. Quantos sabem que hiena não come coisas boas? Hiena come coisa ruim e continua rindo. Crente é igual hiena, está rindo, está passando sufoco. Não, nós não estamos rindo porque nós somos como hiena, que comemos coisas ruins e estamos rindo por natureza. Não. Nós estamos rindo porque nós, quando enfrentamos uma dificuldade, nós entramos na dificuldade na mesma posição que temos antes de entrar. Somos vencedores e mais do que vencedores. Nós já estamos na vitória. Quando a leve e momentânea tribulação se levanta, a gente já é vencedor. Você não vai vencer depois da tribulação.
Quando atravessar o Mar Vermelho, chegar do outro lado, você vai pegar seu pandeirinho e vai tocar o seu pandeirinho que nem Miriam e vai dançar com as fitinhas. Não, você dança antes. Antes do Mar Vermelho abrir, já somos mais do que vencedores. Quando o Mar Vermelho se abre, nós somos mais do que vencedores. Do outro lado, a gente continua como mais do que vencedor. E se o Mar Vermelho não abrir, a gente anda por sobre as águas. A gente é vencedor. Essa é a nossa posição. Amém. Então nós estamos rindo porque nós temos a alegria por dentro. A gente já conhece a posição da gente. Como é que se compreende isso? Espiritualmente. Não tem como se compreender isso intelectualmente. Agora, alguns crentes têm errado, porque têm desejado, têm tentado entender e compreender coisas espirituais na cabeça. Sabe, nós temos percepções espirituais. Essa compreensão por dentro. Eu não sei como, eu não sei porquê, mas eu sei que Deus tem algo grande para fazer na minha vida. E, sabe, existem situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, situações que nós enfrentamos na nossa vida, que se a gente ficar tentando imaginar como a gente vai superar essa situação, como a gente vai lidar com essa situação, como a gente vai administrar esse problema, a gente vai pirar. Tem coisa que é grande demais para naturalmente a gente resolver. Mas é pequena demais para os recursos espirituais que nós temos por dentro. Amém. Amém. Sabe, nós podemos olhar, porque eu não sei se você se lembra, mas quando os espias são enviados à terra que mana leite e mel, para trazer um relatório positivo daquela terra, para influenciar todo o povo, para que o povo tomasse posse da terra, porque esse era o propósito, eles voltaram, 10 deles, com um relatório negativo. E parte desse relatório negativo foi dizer que, aos olhos dos gigantes, nós éramos como gafanhotos. Os gigantes não chamaram eles de gafanhotos. Não foi um relatório dos gigantes. Foi um relatório de quem deveria crer. Porque estava olhando para aquela situação com os olhos naturais. Como você sabe disso, pastor? Porque os outros dois não olharam do mesmo jeito. Josué e Caleb viram as mesmas coisas, mas tiveram um relatório diferente. Existem problemas que são mesmo grandes demais para a gente. Existem problemas que naturalmente são insuperáveis. Mas nós não podemos olhar para os problemas ou tentar entender como os problemas estão olhando para a gente. A gente precisa olhar para os problemas à luz do que temos por dentro. À luz de quem somos por dentro. Olhar com os olhos espirituais. Olhar com os olhos da fé. Nós temos recursos. Nós temos ferramentas. Nós temos armamento pesado. Por dentro. Aleluia. Não dá para superar, não dá para vencer naturalmente, mas em Cristo você já é vencedor e mais do que vencedor. Não a gente não precisa perder nenhuma noite de sono. A gente já está na vitória. Amém. Aleluia. Agora, essa compreensão é uma compreensão espiritual. É por isso que temos que nos encher da palavra. É por isso que temos que ter uma vida espiritual. E vou lhe dizer, você está crescendo nisso, naturalmente. É assim ou não é assim? Hoje que amadurecemos mais um pouco, nós não temos uma compreensão melhor das coisas de Deus. Hoje que temos alcançado essa maturidade, a gente não consegue discernir melhor as coisas, a gente não está mais atento, não está mais ligado. Se não é assim, tem alguma coisa errada, porque o natural é que a gente cresça, o natural é que a gente progrida. Amém. Nós não somos dos que retrocedem. Todo retrocesso é anomalia. Todo retrocesso não é natural para o crente. O natural para o crente é avançar. O natural para o crente é ficar mais espiritual. O natural para o crente é conhecer mais das coisas de Deus. O natural do crente é ter mais fome e sede de Deus e da palavra. O natural para o crente é se apaixonar cada vez mais pela palavra. O natural para o crente é querer ouvir mais e mais mensagens, pregações, crescer no conhecimento. O natural para o crente é querer desfrutar mais desse ambiente, da atmosfera da presença de Deus. O natural para o crente é querer trabalhar mais para o Senhor, se comprometer mais com as coisas do Senhor. Isso é o natural para o crente, é natural. Nós não fazemos força para isso.
isso. Eu não sei se já aconteceu com você, algumas pessoas elas se ferem às vezes e não conseguem entender e compreender que todo ser humano, crente ou não, está nesse processo de crescimento. Amém. E ser humano é ser humano. Se você está em um relacionamento, seja ele qual for, um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar, um relacionamento profissional, um relacionamento congregacional, porque todos nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, vez ou outra, alguém pode falhar. Amém? Às vezes pode ser a gente. É porque a gente pensa que só os outros falham. Então, alguém pode ter falhado com você, e isso acontece muito. Pessoas falham com as outras, e porque as outras não têm a habilidade de liberar perdão, melhor, a disposição de liberar perdão, porque a habilidade nós temos, a capacidade nós temos, porque temos o amor de Deus derramado no nosso coração. Mas porque não tem a disposição de liberar perdão, ou porque não tem a humildade de pedir perdão, as pessoas desanimam. Aí elas dizem, não, eu não quero mais me envolver em igreja, eu não quero mais me comprometer com nada, eu não vou mais fazer nada, eu só sou de Jesus. É impossível ser só de Jesus e não ter vontade de trabalhar. Tem alguma coisa errada, tem alguma mentira nessa frase. Ou eu estou tendo esse desejo de me comprometer mais e não quero assumir, ou eu preciso nascer de novo. Ou eu era apenas evangélico. Tem muito evangélico não salvo. Ou eu nasci de novo, ou eu não nasci de novo. Se eu nasci de novo, é natural. Nesse processo de crescimento, que a gente não vai fazer força, é natural. É por causa da nossa natureza. Eu tenho a vida de Deus por dentro. Quanto mais eu cresço, mais vontade eu tenho de fazer algo para o Senhor. Veja, pode ser que eu não tenha tempo de fazer. Eu estou falando do desejo de fazer. Eu queria fazer mais, mas eu não posso. Eu queria fazer mais, mas o meu contexto não me permite. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu posso, mas não faço. Naturalmente para o crente, há um desejo dentro dele de fazer as obras do Senhor. Como a gente tem o exemplo da vida de Jesus, que desde criança estava envolvido nos negócios do Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe, esse desejo. Sabe, dá prazer. Cansa, como qualquer uma outra atividade. Exige esforço e dedicação, como qualquer uma outra atividade. Há um investimento financeiro e de tempo para fazer a obra do Senhor. Quando temos um evento, pessoas vêm para cá para preparar esse ambiente, para fazer alguma coisa. O pessoal que trabalha com a nega para preparar a janta, o alimento, comida. Outros para fazer decoração e preparar o ambiente, mexer no equipamento de som, deixar tudo certinho para ter o evento. Isso custa tempo e dinheiro. A pessoa se cansa fazendo isso. Ela está totalmente voltada para que isso dê certo. Na verdade, quando tem um evento, a gente só relaxa depois que a gente coloca o ministro no avião e ele chega na casa dele. É natural, isso é natural. Mas sabe, depois que passa o cansaço, fica o prazer, a satisfação de saber que a gente está fazendo para o Senhor. E eu vou lhe dizer, e eu vou dar o exemplo nosso, estamos fazendo cada vez melhor. A gente começou meio devagar, agora a gente faz muito bem, sabe? E vamos melhorar mais ainda. E isso é por causa da vida de Deus, é natural para a gente. Excelência é algo que a gente cresce a cada dia. A gente tem crescido em excelência. E só vai melhorar. Amém? É natural para a gente, temos a vida de Deus. O que não é natural é o caminho inverso. Mas graças a Deus, nós não somos dos que retrocedem. Amém? Essa compreensão tem crescido dentro de nós e nós temos vivido isso todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Você está feliz com isso? Deixa eu te mostrar algo aqui. Esse mesmo texto, na versão... Aleluia! Da Bíblia Viva, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, o texto principal que estamos lendo, saia lá de 1 Coríntios e volte para Efésios capítulo 2.
Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: antigamente vocês estavam sob maldição divina, condenados eternamente por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram bem iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes a Satanás, o poderoso príncipe do poder dos ares que está operando agora mesmo no coração daqueles que estão contra o Senhor. Veja, antes nós éramos iguais à multidão. Não somos mais iguais à multidão. Há uma diferença. Não é que estamos ataviados, aleluia, agora nós andamos ataviados. Não. A diferença não está só no vestuário. Eu estou dizendo que não está só no vestuário porque nós hoje não nos vestimos como o mundo se veste. Amém. Estou falando indecentemente. Estou falando vulgarmente. Amém. Não estou falando de usos e costumes. Mas não é algo que a gente faz força. Amém. Amém, gente. Amém. Os irmãos da igreja, os que congregam aqui, não tem nenhum irmão aqui da igreja sendo tentado a usar uma calça de cantor de música sertaneja. Eu queria tanto botar uma calça apertada, sabe? Não tem. Nós não nos vestimos mais assim. Já me disseram que cantor de música sertaneja usa calça apertada para cantar bem agudo, assim, bem fino. Aquela pressão. Quando eu saí de casa, sabe? É a calça apertada. Hoje nós não nos vestimos mais como a multidão. Há uma diferença. E tem mesmo que haver uma diferença. Mas veja, a diferença não é só externa. A diferença não é só daquilo que é visível. É claro que há um fruto, mas a diferença vem de dentro, porque temos a vida de Deus. O que a gente tem por dentro se manifesta do lado de fora. Sabe, as pessoas veem que é natural. Não é que você vai viver fora de moda, não é que você vai ter uma linguagem diferenciada, você não vai falar, não quer dizer que você tenha que falar palavrão, mas você não tem aquela linguagem, o evangeliquez, que todo mundo vai, isso aí é evangélico, pelo que ele está falando, chamar os colegas de trabalho de varão, ô varão, a paz do Senhor, é só vitória. Você precisa falar assim. Alguns não vão nem te entender. Varão, o que é varão? Ou o varão está ataviado e tal. Olha, umas coisas que, sinceramente, você vai falar uma linguagem normal, sadia. Você não tem que ser vulgar no que você fala. Mas tudo isso vem de dentro. É natural. É natural, gente. Sabe, sinceramente, eu penso que não seria necessário a gente ter tanta... veja, preste atenção no que eu vou dizer e entenda com equilíbrio. Eu não acho que seria tão necessário tantas ministrações, instruções e orientações para nós, principalmente para as irmãs, de como se vestir. Se as mulheres, e os homens também, já dei o exemplo do irmão com a calça de cantor sertanejo. Mas se olharmos para dentro, olharmos para a vida de Deus que está dentro de nós, e quando a gente olhar para o espelho, a gente vai ver que algumas coisas não estão adequadas. Amém? Eu não vou seguir esse caminho não, senão o pessoal vai ficar ofendido. Quem usa carapuça é saci pererê, não é esse negócio de pastor está jogando carapuça. Não, eu estou falando o que a palavra diz. Eu já venci o receio de pessoas dizerem, está falando por minha causa. Eu não tenho mais esse problema, estou falando por sua causa mesmo. Amém? Eu não estou falando por causa de uma pessoa que não está na igreja. Então, essa palavra foi direta para mim, foi mesmo. É direta para você e para todos os outros que estão congregados e para todos os outros que estão nos ouvindo na internet. Senão não teria sentido. Eu vou pregar para outra pessoa que não está aqui e você que está aqui. Você precisa ser honrado. Aleluia. Nós não somos mais como a multidão. É fato que a Bíblia diz com muita clareza que nós somos conhecidos pelo amor. As pessoas vão conhecer que Deus está em nós quando andarmos em amor.
demonstrando o amor. Mas sabe, nós demonstramos o amor de Deus que foi derramado no nosso coração, como diz Romanos capítulo 5, versículo 5, pelo Espírito Santo que nos foi dado, demonstramos esse amor, andamos nesse amor de várias maneiras. Amém. Se vestir, eu preciso voltar para aqui, se vestir adequadamente, se vestir de uma maneira não sensual, e em algumas vezes sexual, é uma maneira de andar em amor. Eu já vi pessoas ficarem constrangidas por causa de roupa de crente. Não vou dizer isso agora não, depois a gente vai seguindo. Se o Espírito Santo permitir, eu falo algumas coisas, porque eu já passei constrangimento aqui na escada da igreja, junto com o irmão, da nossa igreja, aqui na escada da igreja, conversando com o irmão. Já passei constrangimento de não saber onde eu enfiava a minha cara e ver que o irmão estava na mesma situação que eu. Não sabia onde enfiar a cara. Pastor, a solução é não ter escada na igreja. Não, essa não é a solução. Vou botar um elevador para os irmãos andar indecente na igreja. Essa não é a solução. É o que eu estou dizendo, essas coisas não são coisas, essas coisas não deveriam ser necessárias ser ditas. Não seria necessário dizê-las várias vezes. Porque se você nasceu de novo, naturalmente, é natural, gente, que a gente melhore. É natural. É algo natural. Você tem a vida de Deus, sabe? Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida na palavra, quando você vai se olhar no espelho, eu não sei se você sabe, mas você tem a vida de Deus, o Espírito Santo habita em você, você tem um testemunho interior, tem a consciência que é a voz do Espírito humano por dentro. Não tem como você não saber que está errando. Eu disse, estou ensinando sobre fruto do Espírito lá em Seropédica, no Rema de Seropédica. E um dos textos base está lá em Gálatas no capítulo 5. Quando fala sobre obras da carne, diz assim, antes da lista das obras da carne, diz assim, as obras da carne são conhecidas. Todo mundo sabe o que é obra da carne. Pastor, mas isso aqui não está na lista, diz assim, e coisas semelhantes a essa lista enorme que é colocada lá. Mesmo que não esteja listada uma obra da carne, que a pessoa esteja andando nela, ela sabe. Todo mundo sabe quando está errando. Todo mundo nasceu de novo, que tem a vida de Deus. Você sabe. Amém. Quem é que não sabe que está andando em obra da carne? Quem é o mentiroso que não sabe o que é a obra da carne? Mentira também é obra da carne. Já está mentindo. Amém. Todos nós, versículo 3, costumávamos ser tal qual eles são, manifestando pela nossa vida o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós. E estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, e Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu de volta a nossa vida, quando levantou Cristo dentre os mortos. Somente por sua misericórdia imerecida é que nós fomos salvos. Aleluia! Aleluia! Ele nos deu a vida de Deus. Agora, o que a gente precisa fazer é aumentar essa compreensão de que temos a vida de Deus por dentro. E deixarmos o curso natural da nossa vida com Deus nos levar para o topo. Amém? A gente tem a vida de Deus. A gente tem recursos espirituais. A gente só precisa mergulhar cada vez mais nessa vida de Deus que está dentro de nós. Somos e cremos em prosperidade
em uma vida de prosperidade, é em prosperidade financeira, cremos nisso. Não pregamos diferente disso. Não cremos que miséria é sinônimo de espiritualidade. Falta de dinheiro não é sinônimo de vida espiritual. Ou não entra em uma vida financeiramente, ser financeiramente bem-sucedido, não entra em contradição ou em conflito, melhor dizendo, com uma vida espiritual, com uma vida fervorosa. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. O seu muito dinheiro, ou muito dinheiro que vai chegar na sua vida, vai ajudar a financiar os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Deus não tem problema com isso. Amém. No entanto, a gente precisa valorizar mais as coisas espirituais. Pensar nas coisas que são do alto. Enquanto buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas demais coisas, como prosperidade financeira, nos serão acrescentadas. Ou seja, a sua vida espiritual não vai roubar o seu dinheiro. A sua vida espiritual não vai comprometer a sua vida financeira. Amém. Quanto mais fervoroso, quanto mais cheio do Espírito, quanto mais andando nos caminhos do Senhor, mais você vai prosperar. Não é assim que a gente tem visto o contrário acontecendo na vida de quem nasceu de novo e começa a andar para trás? Começa a ter problema financeiro. Não quer mais saber de Deus, não quer mais... Sabe, ninguém fica bem sucedido abandonando a Deus. Presta atenção. Não, mas eu conheço uma pessoa... Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. A Bíblia diz que Deus é quem sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Ele tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar danos. Quanto mais você mergulha em Deus, mais em prosperidade você anda. Quanto mais você mergulha em Deus, mais direção do Espírito vem para você andar nos planos de prosperidade do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Então não pense que eu não tenho mergulhado tanto. Não, você não tem mergulhado tanto, mas deve mergulhar. E quanto mais você mergulhar, mais sabedoria de Deus vem para você saber exatamente onde estão os peixes com dinheiro na boca para pagar suas contas. Amém. Os lugares onde a gente vai colher dinheiro estão naquilo que Jesus diz. Foi Jesus quem disse para Pedro onde estava o dinheiro para pagar a conta. E o dinheiro para pagar a conta não estava dentro da bolsa de Judas. Porque nem tudo vai vir do seu salário. Nem tudo vai vir da sua conta corrente. Não fique limitado pela sua conta corrente. Não fique limitado pelo seu salário, pelo seu contra-cheque. Existem recursos vindo de vários lugares. E onde eu vou encontrar esses recursos? Ouvindo de Jesus. Então mergulhe mais nas coisas espirituais. Porque quanto mais crescermos espiritualmente, mais vamos desfrutar dessa vida que a gente tem por dentro. O que eu preciso fazer então, pastor? O que você já está fazendo? Congregando é uma boa decisão. Ouvindo a palavra é uma boa decisão. Praticando a palavra é uma decisão melhor ainda. Praticar o que ouvimos, fazer o que estamos sendo instruídos a fazer. Isso vai fazer a gente crescer cada vez mais. E a gente vai viver melhor a cada dia. Sabe quando a gente canta a música do pastor Eliezer dizendo que só vai melhorar, não é apenas uma música, é uma declaração. É uma inspiração. Aleluia! Vem do Espírito. Ele foi socorrido, inspirado pelo Espírito Santo. É uma música profética. E quando cantamos, nós estamos declarando isso na nossa vida. Sabe, as circunstâncias parecem que dizem que só vai piorar e a gente declara só vai melhorar. É a nossa realidade. A vida do justo. E está completamente alinhado com a palavra. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas são acrescentadas. A vida do justo, a vida do crente, é mais e mais, e coisas acrescentadas. Acréscimos e acréscimos e acréscimos e acréscimos e acréscimos, de degrau em degrau, subindo, avançando, progredindo, prosperando. Essa é a vida do crente. Qual o crente que desfruta disso? O crente que abre mão das coisas de Deus para se dedicar somente a uma vida financeira? Não. O crente que encontra o equilíbrio. É um lugar de equilíbrio. Amém. A vida, e eu ouvi pastora Nancy do Fresno falando isso certa vez.
Quando Jesus ensinou que coisas são acrescentadas na vida daqueles que priorizam o reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia não está falando de decréscimo, e sim de acréscimo. Deus não vai tirar de uma área da sua vida para te acrescentar em outra área da sua vida. Não, essa não é a proposta de Deus. Não, eu vou ter que optar. Ou eu vou prosperar financeiramente, ou eu vou crescer espiritualmente, ou eu vou crescer no meu casamento. Pessoas que fazem essa ordenzinha de prioridades, sabe, compartimentando a vida. Não, primeiro Deus, depois isso, depois aquilo. A vida da gente é uma só. É por isso que Jesus ele nunca ensinou esse compartilhamento. Compartilhamento não é. Ok. Dividir a vida em várias partes. Jesus nunca disse isso. Jesus disse, olha, você busca o reino de Deus e a sua justiça, e comida, bebida, vestuário, coisas que você precisa para o amanhã, vão ser acrescentadas na sua vida. Amém. Primeiro lugar, reino de Deus e justiça, coisas são acrescentadas. Reino de Deus e justiça, coisas acrescentadas. Reino de Deus e coisas acrescentadas. Pastor, então tem que parar de trabalhar de jeito nenhum. Você não tem que parar de trabalhar. Você tem que ter Deus como prioridade na sua vida. E ser guiado pelo Espírito. Amém. Dentro do contexto em que você vive, você vai saber como priorizar Deus. Amém. Pastor, eu sou um empresário, não tenho tempo para nada. Você tem tempo para tomar decisões priorizando Deus. Escolher ser íntegro, escolher agir certo, escolher honrar o Senhor, escolher semear, separar as primícias para o Senhor. Escolher andar em amor com aqueles que você pode estender a mão para levantar. Dentro do contexto que você vive, você precisa conhecer quem você é por dentro e o Espírito Santo vai te guiar a tomar decisões. A responsabilidade de tomá-las é sua, mas a direção vem do Espírito. Ele nos guia a toda a verdade, mas quem escolhe andar na verdade somos nós. Amém? Agora, eu preciso que você considere isso. A vida que você tem por dentro é incomparável com a sua vida do lado de fora. É por isso que a vida que a gente tem por dentro tem que se manifestar totalmente do lado de fora, a ponto de anular aquela vida que a gente pensa que é a correta do lado de fora. Deus tem direções preciosas para a vida da gente. Quanto mais sensível nós formos ao Espírito Santo, mais direções claras virão para a nossa vida. Amém. Aleluia. Nesse mês de abril, agora estamos exatamente no dia 15 de abril, vamos entrar na segunda quinzena de abril e o mês de maio, nós vamos estar lendo e vai ser o tema desses 2 meses o livro Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo de Deus, do irmão Kenneth Hagin. Nesse livro você que já leu, vai reler novamente, e os nossos líderes e colaboradores vão fazer o resumo desse livro. Esse livro, Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus, o irmão Hagin dá o exemplo de vários empresários. Que sempre que um negócio era proposto para eles, sempre que oportunidade de investimento chegavam para eles, eles tomavam a decisão de orar primeiro. E esperar uma direção do Espírito. E guiados pelo Espírito, eles sempre cresciam financeiramente. Porque Deus está interessado em que você prospere financeiramente. Há direções do Espírito para você fazer negócios certos. Negócios mais lucrativos. Negócios que vão dar menos aborrecimento. E mais lucro. Amém. Porque Deus quer que você prospere. Amém. O que você acha? Você pensa que Deus, por exemplo, tem alguma coisa contra você fazer uma viagem para o exterior em primeira classe? Não, tem que ser humildezinho, tem que andar em classe econômica. Se você comprar uma passagem ou ganhar uma passagem de primeira classe, me avisa. E você vai humildezinho na classe econômica e a gente faz uma troca. O que Deus tem para a gente é o topo. Amém. Nós não somos obsessivos por prosperidade, nós não queremos prosperar a qualquer custo, porque já somos prósperos por dentro. Nós não amamos o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro é um bom recurso.
Amém. Um dinheiro é uma boa ferramenta. E a gente precisa fazer essa ferramenta trabalhar em nosso favor. Você pode ficar de pé, por favor? E nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Você tem a vida de Deus? Diga, eu tenho a vida de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem a vida de Deus. Aleluia. A própria vida de Deus, a qualidade de vida de Deus. Quando foi que você leu em algum dos evangelhos, em algum texto, seja ele qual for, que Jesus andou e viveu como um mendigo, como um necessitado? Alguém já disse, pastor, a Bíblia diz que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Então isso quer dizer que eu não tenho que ter casa? Para ser espiritual, para ser como Jesus, eu vou ficar sem casa. Não, gente, Jesus não estava falando que ele estava passando necessidade financeira. Jesus estava falando sobre excesso de trabalho. Muito trabalho, não dava tempo de parar em casa, mas ele tinha casa. Leia a sua Bíblia novamente, leia os evangelhos novamente e veja qual foi o primeiro lugar que Jesus ministrou a palavra, depois de ter sido batizado, depois de sair do deserto, ele leva os discípulos para a casa dele. Gente, Jesus tinha uma casa. Amém, gente? Os discípulos de Jesus tinham casa. Jesus não escolheu nenhum mendigo para ser um dos apóstolos, um dos 12 discípulos. Ele não escolheu na rua. Até o gadareno, que vivia nos cemitérios se machucando, se cortando, que as pessoas tinham medo dele. Quando ele foi liberto, o que Jesus disse para ele? Ele falou, quero ir com vocês, quero ser um discípulo, andar junto. Eu disse, não, volta lá para as 10 cidades lá e vai pregar. Anuncia em Decápolis as maravilhas que Deus fez na sua vida. Sabe, até o gadareno, quando liberto, prosperou. Cresceu, melhorou. Amém. Mas os discípulos de Jesus foi guiado pelo Espírito a escolher discípulos que tinham seus empregos. Todos eles tinham emprego. Todos eles trabalhavam. Todos eles tinham uma vida correta, uma vida bacana. Cada um na sua área. Não quer dizer que eles eram milionários. Mas eu vou lhe dizer, depois que foram cheios do Espírito Santo, com exceção de Judas, eles prosperaram financeiramente. O ministério deles cresceram, o ministério deles era ali, em Jerusalém. Agora eles são cheios do Espírito Santo, parte deles permaneceram em Jerusalém, mas o ministério deles teve uma expressão muito grande depois que foram cheios do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Deus quer que você cresça. Você pode levantar as suas mãos e começar a agradecer ao Senhor, porque Deus quer que você cresça, porque você tem como crescer, os recursos estão dentro de você, tudo que você precisa você tem dentro, tudo que você precisa já foi preparado, tudo que você precisa vai fazer você crescer naturalmente, você não vai precisar fazer muita força, porque os mandamentos do Senhor não são penosos, a única coisa que você vai precisar fazer é olhar para dentro. É considerar quem você é em Cristo, é considerar quem você é por dentro e permitir que a vida de Deus que você tem por dentro se manifeste do lado de fora. Aleluia! Você vai melhorar cada dia em todas as áreas da sua vida, você vai progredir e prosperar todos os dias da sua vida, simplesmente porque você tem a vida de Deus por dentro. A sua natureza, a natureza divina, porque hoje você é um filho de Deus, porque você hoje é alguém da família da fé, você não é dos que retrocedem, você só vai avançar, só vai crescer naturalmente, você vai melhorar. Áreas de fraqueza na sua vida vão se tornar áreas de fortaleza. Áreas em que você tinha dificuldade de avançar, vão ser áreas em que você vai decolar e vai ser uma referência para muitos. Por causa da vida de Deus que você tem por dentro. Simplesmente considere o que a palavra diz, considere o que o Espírito diz ao seu espírito, considere as direções do Espírito para a sua vida. Você vai avançar. Sabe, existem percepções que você tem por dentro, existem desejos que você tem por dentro. Eu estava dizendo, pessoas elas começam a se envolver na igreja e se decepcionam com qualquer coisa e desistem de se envolver, mas se de fato continuam vivendo a vida de Deus, não tem como fugir daquilo que você foi chamado para fazer.
o desejo para fazer vai crescer dentro de você, vai crescer dentro de você, vai crescer dentro de você, e você vai dizer, certa hora você vai ter que se dobrar e dizer, eu preciso fazer, não é algo, eu preciso, eu tenho a necessidade de estar envolvido na obra do Senhor, porque como nós lemos aqui, essas obras foram preparadas desde a eternidade para que nós andássemos nelas. É natural para o crente querer se envolver. É natural para o crente querer fazer alguma coisa, fazer mais. Pastor, eu não tenho tanto tempo para fazer. Tem alguma coisa que dá para você fazer. Sabe, é como hoje é o nosso culto de missões, vamos tirar a oferta de missões, o Dantas vai falar um pouco mais sobre isso. Mas sabe, é o mesmo princípio. Nós temos o desejo de que o evangelho vá para todas as nações, e ele tem ido para todas as nações. Queremos que a palavra da fé alcance todas as nações, mas nem sempre, por causa do contexto em que vivemos, podemos ir, mas nós podemos enviar pessoas. Pode ser que você não possa ir para uma outra nação, mas você pode contribuir, semear, para que alguém vá. Talvez você não possa pagar uma passagem completa, mas você pode dar uma parte. Talvez você não possa bancar com muito dinheiro todo mês, mas você pode dar uma parte. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para o Senhor. E tem coisas que já estão preparadas para a gente andar nelas. Obrigado, Pai, porque vai ficar claro para cada um de nós cada vez mais o que a gente pode fazer, o que a gente foi chamado para fazer, essa compreensão de qual é a sua vontade para a nossa vida, vai ficar cada vez mais clara. Obrigado pela sua palavra, porque ela jamais volta vazia e ela vai prosperar exatamente nessa área que ela foi ministrada hoje. Eu te dou graças, abençoo em nome de Jesus, cada um daqueles que tem nos acompanhado pela internet, que tem recebido a palavra no nosso canal. Nós cremos e declaramos uma compreensão sobrenatural de qual é o propósito do Senhor, de qual é a vontade do Senhor. E enquanto compreendemos, desfrutando de prosperidade, desfrutando de saúde divina, desfrutando da bênção do Senhor que está sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você acolhe essa palavra no seu coração? Aleluia. Senta um pouquinho, quero chamar o irmão Antônio Carlos Dantas, conhecido como Tony. Aleluia. Foi abençoado? Muito bom, né? Uma palavra apostólica, sempre nos levantando um pouco para descobrir nosso chamado. Isso que Deus quer, que nós avancemos cada vez mais. Amém? Vou falar em vagas aí, o pastor falou sobre trabalho, há vagas no DI, tá? Quem é forma? Há vagas, temos vagas, hein? Aproveitar, né, tia Angélica? Há vagas, sempre tem. Se você é formado no Rema, tem um grande potencial para estar lá. Está crescendo, avançando. Tia Nega. Tia Nega é seu terror da... Versário, amém, amém. Isso é benção. Meus amados, vou falar sobre dízimos e ofertas e oferta missionária. Amém? Então vou começar falando sobre um texto conhecido nosso, lá em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, eu vou ler o versículo 37 e 38 na versão A Mensagem. Só para ter um contexto. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. Não pisem nos que estão por baixo. A situação pode se inverter. Tratem todos com bondade e a vida será muito melhor. Entreguem a vida, vocês a receberão de volta. E não só isso, o retorno será cheio de recompensa e de bênçãos. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Amém? A gente fala sobre generosidade, fala sobre... É o dar, né?
Nesse momento é um momento que você é generoso em você dar seus dízimos, suas ofertas, é algo que é bíblico e que a gente tem que cumprir. A gente não pode estar retendo as coisas. Como a palavra fala, o pastor falou, nós somos prósperos, já somos prósperos. Então nós temos essa obrigação de ser generoso com a igreja, com os irmãos, com missões. Pessoas, a gente tem ajudado missões, a gente tem financiado as coisas da igreja. Vocês estão numa cadeira confortável, num ambiente confortável, e isso depende de dinheiro. Dinheiro não tem no céu, tem aqui. Então é dessa forma que a gente, sendo generoso em dar coisas para pessoas, a gente abençoar vidas. A questão de abençoar vidas é aquela questão que você, como o pastor falou sobre o próximo livro, ser guiado. Há pessoas que estejam precisando de ajuda, e Deus, ou o Espírito, tratar com você isso. Você ter essa inclinação de ajudar. Então é dessa forma que a gente vive. Isso é congregar. Isso é você estar na igreja, isso é você estar participando, ofertando, ajudando pessoas, ajudando a igreja. É dessa forma. Não é confortável essa cadeira? É confortável esse ambiente? No próximo templo que a gente tiver, será maior, será mais confortável. E a gente tem crescido, a gente tem avançado. Da maneira que o pastor ministrou aqui, falando sobre... É natural a gente crescer. É natural a gente querer ser melhor, ser de uma maneira excelente, mais excelente, fazer as coisas com mais excelência. E nós temos visto isso, como o pastor mesmo falou sobre a administração, como a gente tem melhorado na recepção de pessoas. E realmente é notório isso. Todo mundo vê isso. Cada dia mais está sendo melhor. Cada dia mais as pessoas estão se vestindo melhor, ataviados, como o pastor fala, né? Estão melhores. Avançando é dessa forma. A gente tem que estar crescendo, tem que estar avançando em todas as formas. Ser mais generoso com todas as coisas que nós são propostas aqui. Você congrega para você crescer. Amém. A função do congregar é você crescer, para você cumprir com eficácia o seu propósito. Você não nasceu para congregar, só ficar aqui sentado na cadeira de mesquita. E eu sei que alguns aqui vão viajar, vão para outros lugares. Crianças, nossas crianças aí, para quem tem criança, ou filho mais velho, como o Rogério e a Denise, eles vão correr a carreira deles. Dessa forma, todo mundo tem uma função, tem algo a fazer. Não é só o ministério de púlpito, mas vão correr a carreira delas. Lugares, vão para outros lugares. Assim como Deus me direcionou para mim para a mesquita, vão direcionar pessoas para ir para outras cidades, outros países. E é dessa forma que a gente vai estar crescendo, vai estar avançando em todas as coisas. Nós somos prósperos. Vamos avançar cada vez mais nisso. Vamos ser mais generosos. Cada dia mais crescendo e avançando no que o Senhor tem para nós. Amém? Então, gostaria de falar um pouco sobre missões agora, e depois a gente vai passar uns vídeos, depois a gente vai fazer as ofertas. Amém? A oferta. Envelope amarelo, dízimos e ofertas, missões, envelope vermelho. Amém? Amém. Só lembrar da bandeira do Chile aí, e tem um vermelho. Amém? Então, a gente tem ajudado a Uruguai e o Paraguai. Isso já está na massa do sangue, como a gente fala no trabalho, já está isso. Estamos associados a eles. Neste mês, especialmente, a gente vai estar colocando uma oferta a mais um país que a gente vai estar ajudando, que é o Chile. Pastor Hernani, a agência colocou isso no grupo de secretarias de missões daqui do Sudeste, provavelmente em todo o país, e fez esse momento aí para a gente fazer uma campanha de compra de lenha. Está chegando o frio rigoroso lá no Chile, e essa campanha para compra de lenha, pastor Hernani e a família lá ter esse tempo de... Eu não imagino, sinceramente, assim, para mim até é surreal, né? Que eu nunca passei por um frio assim.
Eu que sou calorento, eu nem imagino essas coisas. Mas para quem foi para o Chile, Gildan já foi, né, Gildan? Fala que é um negócio meio tenso lá de frio. Mas então a gente vai estar ajudando uma família. Eu sinto no meu coração muita vontade de estar ajudando eles, de estar associados a eles, mas por enquanto a gente tem ajudado, associado as duas nações, Paraguai e Uruguai, mas tendo no meu coração que em breve nós estaremos mais próximos do pastor Hernani. Isso é o que está no meu coração do secretário de missões, por enquanto, aqui da igreja, isso. Já farei isso com o pastor. E também para nós aqui como igreja, estarmos mais envolvidos com missões, a gente precisa do apoio de todo mundo. Todos nós aqui temos que estar envolvidos financeiramente nessas ofertas, nesse momento missionário que nós temos aqui mensalmente. Amém? Eu fico alegre, muito feliz de nós, como uma igreja ainda pequena, estarmos ajudando duas nações e sempre que possível a gente ajuda mais uma. Isso é importante, é muito importante essas coisas, essa visão missionária da nossa igreja. Nós somos uma igreja missionária. Somos um ministério missionário. Está no nosso DNA. Então, missões tem que estar no seu coração. Eu conheci o Verbo da Vida agora. Eu também vim de outra igreja. Conheci o Verbo da Vida e missões da maneira que o nosso ministério trabalha com missões, tendo uma agência para isso, tendo um curso para preparar o ministro para fora. Nosso ministério é muito top. É um ministério muito organizado e tem avançado cada vez mais. Então, só em você ter um curso para isso, uma preparação, uma preocupação com os filhos, com a família que está indo, isso é interessante. Não é só mandar, tem chamado, se vira lá, ora e que vai dar certo. Não é assim. Tem todo o cuidado. E daqui um pouco a gente está mandando os nossos missionários. Amém? Então, eu gostaria que fosse passado aí, a gente vai passar 3 vídeos. Pastores, parceiros, colaboradores, graça e paz, que faz parte do seu time, através de suas orações, suas ofertas, do seu apoio. Hoje estamos picando lenha, fazendo uns pedacinhos de lenha para colocar na estufa. Está a temperatura muito baixa aqui no Chile, muito baixa aqui em Sijano, ao sul do lado de Cordilheira. E a temperatura está chegando a menos 1 grau, menos 5 graus, menos 4 graus. Está muito baixa a temperatura. Domingo amanheceu todo cheio de gelo aqui, tudo branco, árvore, carros, tudo cheio de gelo. Mas tem sido um tempo bom, agradável, porque estamos fazendo a vontade do Senhor e vocês estão nos apoiando para que nós possamos continuar nessa nação, anunciando o Evangelho, predicando essa palavra de fé que alcançou o Brasil, que está alcançando o Chile, que está alcançando o mundo. Amém? Obrigado também pela que vocês nos apoiaram pela compra da nossa lenha. Estamos aqui picando lenha para colocar um pouquinho mais na estufa. O sol hoje saiu, não está chovendo, graças a Deus. E o sol, essa claridade bonita, é somente aquela claridade de sol. Mas esquentar não esquenta nada. Amém? Mas somos gratos a vocês por tudo que você tem feito em nossas vidas. Muito obrigado pelas suas orações, obrigado pelo seu apoio. Obrigado, amado pastor, você líder da Secretaria de Missões. Você, irmão, que tem nos apoiado com sua oferta, com suas orações, com seu carinho, com a mensagem de vida que às vezes manda para nós que estamos aqui do outro lado das cordilheiras, recebendo uma palavra de Deus vindo da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Forte abraço. Vamos, Chile! Maravilha, nós colocamos aqui essas lenhas, esses pedaços de lenha servem para a gente ligar a estufa por de manhã, pela manhã. Amém? E aqui são as lenhas que vocês abençoaram. Essas são as lenhas que nós compramos e aqui picamos para aquecer. Olha só, aqui a lenha, esse aparelho aqui é o que faz esquentar a casa. Amém? Breve, vamos estar o nosso aquecedor para não se preocupar com a lenha. Mas é gostoso ter a lenha na nossa casa. É um tempo maravilhoso. Picar a lenha, que não é nada eu gosto. Vai ter sido um tempo bom. Olha só, mais lenha aqui,
6 que a gente colocando uma lenha. Amém? Deus abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau. Vamos, Chile! Mesquita, graça e paz, ao pastor Márcio e o nosso amado secretário de missões, Tony. Para nós é um prazer, para nós falar com vocês. Estamos aqui direto do Chile, direto dentro da igreja. Aqui é a nossa igreja, Verbo da Vida, Tijan Centro. Aqui é a nossa amada igreja. E nós queremos nos apresentar. Meu nome é Hernani, sou pastor aqui da igreja. Meu nome é Elci, esposa do pastor Hernani. Sou missionário aqui nesse lugar. Faz 9 anos que estamos aqui servindo ao Senhor com muita alegria. Queremos agradecer a todos vocês por todo apoio, por todas as orações, por estar segurando nossas mãos. Muitos falam segurando a nossa corda, para mim está segurando nas nossas mãos, nos aquecendo nesse lugar, abençoando nossas vidas com suas orações. Isso nos fortalece, isso nos faz cada dia mais crer no que Deus está fazendo no meio do seu povo. Aqui é a cidade de Tijan, estamos 5 horas da capital de São Santiago. Somos um povo fervoroso, um povo que ama esta palavra, um povo que caminha por fé. Estamos felizes de estar nesse lugar, nesse centro da vontade do Senhor, e queremos agradecer a vocês pelo apoio, por suas orações, por a lenha. Você não somente está esquentando a família Franco, a família que está aqui no Chile, mas você está esquentando uma visão. Amém? Está esquentando uma visão para que a gente possa avançar e crescer com essa palavra que nasceu no coração de Deus, nasceu ali nos Estados Unidos. Pastor Van Sachs tirou dali esta visão, agora alcançou o Brasil, está alcançando as nações. Assim como Deus falou com o pastor Van que Verbo da Vida é alcançar as nações, e vocês fazem parte disso. Amém? Nós somos felizes. Aqui está o grupo do teatro, tudo organizando a igreja, está esperando o nosso irmão, que vai vir para o nosso culto de fé e sanidade, como diz aqui, fé e cura. Amém? E nós podemos dizer assim para vocês: vamos, Sergi! Viva Chile! Amém, amados? É muito bom saber que nossa igreja está ajudando as nações. Bem, fique de pé, pegue sua oferta, generosa. A diaconisa, a irmã Janete está passando aí. Lembrando, oferta de dízimos e oferta no amarelo e oferta missionária no vermelho. Deus é bom. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Pai, por esses dízimos e essas ofertas, Pai. Obrigado porque somos generosos, Pai. Obrigado porque somos prósperos. Vamos avançar cada vez mais, Pai. Obrigado, Pai, por estratégia para os nossos empresários aqui da igreja, Pai. Obrigado por crescimento, ideias novas, coisas que vão avançar cada vez mais as famílias aqui na nossa igreja, Pai. Obrigado por promoções que não estavam esperadas. Obrigado por avanço e prosperidade sobrenatural em nossas vidas, Pai. Obrigado pelas ofertas missionárias, Pai. A oferta missionária. Muito obrigado, Pai, porque estaremos ajudando uma família no Chile, estaremos ajudando a família no Uruguai e no Paraguai, Pai. Muito obrigado porque nós temos esse DNA, Pai. Algo do nosso ministério. Somos uma família, uma igreja missionária, Pai. Muito obrigado pelos nossos missionários que serão levantados aqui. Estamos investindo em missionários e pessoas investirão
também nos nossos missionários, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Pode vir. Aleluia. Qual é o nome do irmão? Visitante? Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Tá bom? Daqui um pouco acabar o culto. Os irmãos aí dão um abraço aí no irmão Paulo aí. Tá bom? Tem alguém aqui que está com alguma doença, enfermidade, dor no corpo e desejo de oração? Ninguém? Todos curados, sarados? Márcia sarada e curada. Amém. Alguém aqui que nunca falou em outras línguas, não foi batizado no Espírito Santo e deseja fazer isso agora? Amém? A igreja abençoada. Amém, mano? Josi. Tem uma palavra da Josi agora. Vou começar o segundo tempo aí da pregação. Graça e paz, amados. Pode sentar.